No xadrez existem 6 peças distintas. Vou começar pela mais importante, o rei. O rei é a peça mais importante porque é em torno dela que toda a ação se desenrola. Vocês têm aqui o rei negro e tem aqui o rei branco. O objetivo do jogo, como estava a explicar, é dar checkmate ao rei. Dar checkmate ao rei significa que o rei está a ser atacado, não pode eliminar a peça que o está a atacar, nem pode fugir para uma casa que não esteja a ser atacada. Portanto, está encurralado, vou checkmate. Depois perceberemos melhor isto mais à frente, que eu vou-vos mostrar várias situações de checkmate. O rei, como vamos ver no próximo episódio, pode movimentar-se em todos os sentidos, mas tem algumas limitações. E é de facto a peça mais frágil no sentido. Pronto, nós temos que proteger o nosso rei, porque quando o rei leva checkmate, o jogo acaba e nós perdemos o jogo. Portanto, tenham em consideração que o rei, no fundo, é o vosso ego. E é muito importante defenderem bem o vosso ego. Depois falaremos melhor sobre isto. A peça a seguir mais importante, e aquela que tem mais poder em cima do tabuleiro, é a dama. Vocês têm aqui a dama negra e têm aqui a dama branca. Esta peça, apesar de não ser tão importante como o rei, na medida em que o jogo pode continuar sem a dama, e muitas vezes nós sacrificamos a dama até para podermos dar checkmate ou ter outros benefícios, é a peça mais poderosa em cima do tabuleiro, como vão ver. O que é muito interessante porque, se pensarmos em termos históricos, esta peça nem sequer existia no xadrez oriental, entre aspas, ou seja, na versão que serviu de base, a partir do qual evoluiu a versão que nós conhecemos hoje, moderna e ocidental. Ou seja, dito por outras palavras, a dama é uma invenção ocidental, que é muito interessante e que mostra bem como o jogo reflete o mundo que está à sua volta. Depois falaremos isso ao longo da formação. A seguir à dama temos as torres. São duas torres, tem aqui duas torres brancas e tem naturalmente as duas torres negras. Estas peças são também muito importantes, pesadas, muito poderosas, dominam as colunas e as linhas, vamos perceber isso no próximo episódio. E tanto as brancas como as negras começam com duas peças, duas torres. Depois a seguir temos os bispos. Os bispos, que são estas peças que vocês estão aqui a ver, que também no xadrez oriental eram elefantes e que foram transformaram-se em bispos, mas não têm que ser forçosamente bispos. Podem ser, por exemplo, corredores, como na Alemanha chama-se Läufer, ou então podem ser bobos da corte, por exemplo, em francês chama-se fou. Depois falarei mais à frente sobre isto, nomeadamente ao longo do curso. E são peças ligeiras, mas que dominam muito bem as diagonais, como vamos perceber. Também começamos com duas peças. Tem aqui dois bispos brancos e tem aqui dois bispos negros. A seguir temos os cavalos, que é a única peça animal em cima do tabuleiro. Tem aqui os dois cavalos brancos. Vamos por aqui à frente. Temos aqui os dois cavalos negros. Okay? São peças muito intrigantes e muito... Como é que eu ia pôr isto? A palavra que me está a ocorrer em inglês, a palavra que me está a ocorrer é malandras. São trickies, são peças engenhosas, são peças que dão golpes inesperados e, portanto, é muito bom, é muito importante dominarmos o movimento do cavalo e percebermos a potencialidade do cavalo. O cavalo também é considerado uma peça ligeira e tem, digamos assim, está ao mesmo nível do bispo. Depois também explicarei melhor o que é que isto significa. E finalmente temos os peões. Aqui tem um peão branco. Aqui já não se vê, deixa-me pôr aqui. Tem aqui um peão branco. Aqui, já se vê. Tem aqui um peão negro. Que são peças, aparentemente com pouco poder, mas como vão ver são peças extremamente poderosas na medida em que, por um lado, dominam território, controlam território. Muitos dos planos de xadrez são feitos a partir da estrutura de peões. E depois tem outra particularidade. O peão, quando chega à oitava casa, já vou explicar isso no próximo vídeo, pode-se transformar numa outra peça, exceto no rei. E normalmente transforma-se numa dama. Ou seja, acaba por se transformar na peça mais poderosa. O
que é preciso é chegar à oitava, o que também é muito interessante, porque lá de certa maneira faz-nos lembrar um pouco a ideia do self-made man, mas também sobre isso falarei no meu curso. Muito obrigado pela vossa atenção e se quiserem continuar a saber como é que estas peças se movimentam, então cliquem no botão que estão a ver aí no ecrã e passem para o vídeo seguinte. Até já!